Falei, então, Andrei e Mária, os dois irmãos. Falei do Pierre. Agora falei de Nicolai e Natasha. E eles têm um irmão mais novo chamado Petya, que vai passar por uma tragédia. Todos vão, tá? Mas que vai passar por uma grande tragédia. E existe uma família, que são os Kuragin. Esses são de embrulhar o estômago. Tá? São arrivistas, são podres. A Natasha vai passar uma situação terrível com o Anatoly, que é um desses Kuragin. O Pierre vai passar uma terrível com a Helene, que é irmã do Anatoly, que é uma desses Kuragin. E que são personagens, assim, necessários. Você precisa, para você ter o herói, você sempre precisa do vilão. Só que a gente vê isso na sociedade, o arrivista, o cara que quer crescer de qualquer jeito, que quer crescer, fazer uma carreira ou ter um bom casamento. Então, a gente vai ter essa representação. Tanto que a Helene se casa com o Pierre no momento da obra. Ela que... A questão do adultério no Tolstói é uma questão interessante. E eu já vi uma comparação bastante infeliz entre a Helene e a Ana Karenina. A Ana, a gente vai ver isso no vídeo desse livro, ela existe o adultério? Sim, todo mundo sabe, mas a crise da Ana com relação ao adultério, a construção do Vronsky, que é o rapaz com quem ela se relaciona, a construção do marido, a construção do Lievin, que é uma personagem que vai ser muito... vai trabalhar com os servos de uma forma que a gente vê no Guerra e Paz, no Andrei em um momento, no Nicolai em outro momento, que vão observar que os servos precisam de uma infraestrutura diferente, os servos precisam de escolarização, os servos precisam de uma modernização, que isso faz parte da filosofia do Tolstói, tá? Das mudanças, do libertino até o super religioso, e essa filosofia de que é preciso observar esse mujik como se servo, como ser humano, também vai aparecer. Então, a Helene, se havia, aí nas minhas viagens de leitora, se havia alguma intenção do Tolstói de construir uma personagem como Helena de Troia, que é uma baita de uma mulher, a gente vai ver isso quando falar da Ilíada, a Helena, ela não é apenas uma sedutora, tá? A Helena teve poder de escolha. Bom, depois eu falo da Helena, mas se houve uma intenção do Tolstói de escrever esta Helene inspirado naquela Helena, tem muito da questão da guerra que aparece na Ilíada, da Guerra de Troia, tem muito daquela coisa no Guerra e Paz também. Então, é possível a gente fazer essa leitura? Meu Deus, eu estava falando de 20 minutos. Essa leitura entre as duas Helenas. É possível fazer essa leitura no sentido de que Tolstói talvez tenha pensado. Mas ficou uma grande ironia. Porque essa Helena, pelo amor de Deus. Bom, Anatoly, que é o irmão da tal da Helena, Natasha, num dado momento, depois que o Andrei fica viúvo, vai ser noiva do Andrei. E o Anatoly, sabendo disso, vai seduzir Natasha. Mas calma, não rola. O que é definitivo não rola. Mas o que vai rolar? Vai rolar uma coisa na Natasha, dela sentir-se traidora, que vai levá-la a abrir isso para o Andrei, e ela, inclusive, rompe o relacionamento. Não que para o Andrei fosse possível, essa situação com a Anatoly vai acontecer no teatro. Então, não que para o Andrei fosse possível que manter esse relacionamento. Mas o Anatoly é outro podre. Bem, falamos aqui da situação da aristocracia e o Napoleão está chegando. E os caras não estão se apercebendo. Quando esses vão para as guerras, Austerlitz, ou então a guerra de Borodino, aí sim eles vão entrar em contato com o que é uma guerra, homem contra homem, um outro ser humano lá na sua frente, bomba para tudo quanto é lado, generais longe, é lógico, coisa que parece tão atual, né? E generais longe, é lógico, arquitetando, né, as estratégias, mas esses jovens entrando no conflito. E essas mulheres ficando em Moscou e ainda vivendo as festinhas e os bailes enfim, sem ter noção do que vai acontecer. General Kutuzov,
né? Falei para vocês que ele vai ser, na verdade, o grande oponente, a figura grande oponente ao Napoleão. O Kutuzov é extremamente experiente. Ele vai ser condecorado pelo czar, pelo Alexandre I, como o grande general, então os outros estão abaixo dele. E essa experiência que ele tem com outros conflitos vai fazer com que ele perceba coisas que ninguém percebe. E que ele perceba principalmente que o avanço do Napoleão vai ser a própria ruína do Napoleão. Porque ele vem avançando, ele tem por objetivo tomar Moscou. Pensa nessa Moscou aqui, tá? Que vai ser reconstruída. Era a Moscou opulenta do Kremlin, né? Dessas construções maravilhosas. É essa Moscou que o Napoleão quer conquistar, porque daí ele conquista o Ocidente europeu e também o Oriente nessa Moscou. Só que o que acontece? Os rapazes que vão para a guerra vão voltar e vão começar, quer dizer, muitos não vão voltar, mas quem volta vai começar a falar: Napoleão está chegando, vocês precisam sair da cidade. Então os aristocratas começam a ir embora para suas outras propriedades de campo. E diz a história, o que também é questionável, que Moscou foi incendiada. A política da terra arrasada. O oponente chegaria faminto, cansado, querendo tomar, e ia encontrar o nada. Moscou, gente, era construída com casas, predominantemente casas de madeira. Então, é possível que o incêndio aconteceu. Tá? Queimou a cidade toda? Não, mas queimou muita coisa. É possível que tenha acontecido, por exemplo, derrubando-se uma lamparina. Então, existe hoje uma outra possibilidade de leitura de que Moscou foi incendiada assim, ou que o incêndio simplesmente aconteceu. Numa cidade como essa, você pode imaginar que havia incêndios constantes e havia brigadas e tal, mas como brigadas de bombeiros, mas como todo mundo teve que sair, levando o que dava para levar, até no meio dessa confusão, algum acidente pode ter acontecido. Mas quando Napoleão chega, o que acontece? Primeiro, a decepção dele. O filme Napoleão, que é um filme de 2023, a cena da chegada do Napoleão a Moscou, a decepção dele, a espera, né, que alguém do governo viesse para entregar para ele, né, para pedir para ele clemência naquela situação. A cara de decepção dele quando ele percebe que ninguém vem e que o fogo está comendo Moscou, que tudo aquilo que a glória que ele esperava não vai acontecer, também é outro filme que é épico e que é impressionante. Enfim, as famílias vão embora, Napoleão chega e Napoleão vai ficar 6 dias em Moscou e precisa voltar. Isso está na história e está no livro, o Tolstói pesquisou e tal, e isso vai aparecer. Só que quando os franceses chegam a Moscou, e vamos falar agora da soldadela, eles vão saquear as poucas casas que não foram queimadas. Só que essas casas que não foram queimadas, as casas dos ricos, tinham o quê? Tinham porcelanas, tinham obras de arte, tinham muitas coisas que eles foram enchendo as carroças e demoraram, portanto, esses 6 dias para sair de Moscou e voltar para a França. E aí o inverno chega. Um inverno de 28 graus negativos. Um inverno que vai pegar soldados esfarrapados, porque não pensa que o francês vai chegar com o mesmo uniformezinho que ele saiu da França. Tá? Então ele caminhou, vai chegar esfarrapado, vai chegar com fome, vai voltar, o inverno vai cair, eles vão estar meio que perdidos, você não tem um bloco de exército, você tem os pelotões, né? Vão estar meio que cada um para um lado e você não come porcelana. Ou eles vão morrer congelados, ou eles vão morrer queimados, porque lareira, meu Deus, lareira no meio da floresta, Adriano. As fogueiras. Muitas vezes eles deitavam tão perto das fogueiras que eles não se apercebiam do que estava acontecendo e acabavam morrendo. E daí o olhar do Kutuzov. O Kutuzov manda esperar. Ele fala, na cabeça do Kutuzov, espera, porque os caras vão morrer sozinhos. Não dá para voltar, eles não estão preparados para voltar
para a França naquelas condições de penúria e naquele inverno. Só que o Kutuzov vai sofrer oposição de muito ego, de muitos generais que querem, até do próprio Alexandre, do próprio czar, que querem aparecer como grandes defensores dessa Rússia. Tá? Então, vencemos Napoleão. É isso que os caras gostariam de que acontecesse. E o Kutuzov tem uma outra postura, tem um outro olhar. Há momentos em que ele vai permitir que algumas batalhas aconteçam, mas não era a intenção dele. Então, assim, ele é uma personagem por quem a gente se apaixona pela sua inteligência, pelo seu olhar, pelo que aconteceu e por como ele consegue mobilizar, e é ele o grande vencedor dessa guerra. Bom, a história sabe, a gente sabe o que vai acontecer com Napoleão, blá, 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 isso vai ser citado no livro. Vamos, assim, a outros elementos. Muitas personagens, como eu comentei. O Tolstói, há momentos em que a gente está lendo em que as personagens vão ser meio que limadas, sabe? A personagem, não é que ela desapareça, mas ele dá um destino um tanto quanto parece que repentino para as personagens. Falei para você no começo do vídeo que o Tolstói casou-se com a Sofia, tá? E eles vão ter um casamento interessante, porque a Sofia vai ser a copydesk do Tolstói. Diz a lenda que Guerra e Paz foi reescrito 7 vezes e que muita coisa ela cortou. Era para o livro ser mais longo. São 4 tomos, são 4 partes, mais um epílogo que se divide em 2. Então, essas 1000 e tantas páginas, a gente tem esses volumes. Aqui são 2 volumes, mas na obra, quando a gente vai lendo, é dividido dessa forma. Foi publicado primeiro em um periódico. Então, embora o livro seja realista, não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra, tá? Então, a gente está ali num momento realista. Houve uma estruturação romântica de quebrar o capítulo de acordo com a publicação nesse periódico. Então, um capítulo se emenda no outro. É muito difícil parar de ler o Guerra e Paz. Por isso que eu comentei com vocês que a gente se apaixona. Porque como um capítulo emenda no outro, a gente fica esperando as cenas do próximo. Isso acontece de acordo com o periódico, como os românticos faziam. E por 3 anos a obra vai ser publicada assim. Em 1969, vir a obra completa, né, ou vale a pena ver de novo, a obra completa depois dessa publicação em fascículos, a gente percebe as diferenças. E os momentos em que tem um corte brusco, você fala, aqui houve uma mãozinha de alguém. Pode ser do próprio Tolstói, mas como a mulher dele foi meio que copista, né, e eles discutiam muito. Ele fala que muito das personagens femininas veio dessa esposa. Aí você fala para mim, ué, mas uma era super católica, lá ortodoxa, que é a Mária, ou então a Natasha, que era a menina dos bailes, ou então a Helena, que era uma moça não muito distinta. Eu vou acabar. O Enzo me falou agora que são eu vou acabar. Essas personagens foram inspiradas nesse mundo feminino que o Tolstói viu tanto naquele momento libertino, quanto no seu casamento, quanto com relação à mulher dele. E a gente vai ver isso, tá? Conforme elas vão amadurecendo. Há cenas muito impressionantes. O Pierre, por exemplo, ele tenta participar dessa guerra com a ingenuidade dele. Mas ele vai acabar sendo preso porque ele meio que não sabe onde ele está, nem o que ele está fazendo. Enquanto a gente tem o André e o Nicolai, cada um no seu cavalo, indo lá para a guerra com a formação que eles tiveram, o Pierre não tem isso. O Pierre é pacifista, o Pierre tem uma outra criação e vai ter um comportamento muito diferente. E é de uma ingenuidade que às vezes dá até um tapa no Pierre para ver se ele acorda para essa situação. Enfim, Guerra e Paz, gente, é um livro para se ler mais de uma vez. Tenho certeza que numa releitura futura outras coisas, outros elementos vão aparecer, mas é um livro que tem que estar na nossa vida, ler antes de morrer com toda certeza, para que a gente entre em contato com muito mais do que isso que eu estou contando para vocês. É impressionante. Rapidinho, eu tinha uma outra edição do Guerra e Paz, tá? Eu li nesta, só para mostrar a qualidade, tá? A página... Vou mostrar aqui melhor. A página é amareladinha.
O espaço entre linhas é aquele espaço gostoso, tá? O volume de texto é grande, mas é aquele espaço gostoso. O tamanho da fonte é interessante também. Você tem tá? Nesse box, a gente tem no segundo volume mapas. Então tem aqui, ó, mapa de Moscou para a gente se encontrar, tá? Temos aqui. Então bom ter o Enzo, que ele vai me avisando se tá bom ou se tá ruim. Um mapa do caminho seguido por Napoleão. Então a gente não se perde, tá? É bem bacana, bem interessante. E há um texto do próprio Tolstói. Ele diz assim: não é um romance, não é uma epopeia, é um livro de ideias. E ele mesmo, Tolstói, diz que o grande romance da vida dele vai ser Ana Karenina, que vai ser publicado 10 anos depois do Guerra e Paz. Mas é errado dizer que o Guerra e Paz é um novelão. Já escutei isso também. Não é. Porque numa novela você não aprofunda os personagens como ele aprofunda. Tá? Então a gente não pode reduzir a esse ponto. A pegada filosófica que o Tolstói tenta imprimir, e consegue imprimir aqui, daí ele mesmo declara que isso foi ideia da Sofia, aparece ao longo da obra, mas falei que o epílogo vem dividido em dois. A primeira parte do epílogo resolve a vida dessas personagens, tá? Que não se resolveu, quem não ficou pelo caminho. Tá? Os principais vão se resolver nessa primeira parte. Interessante a forma como ele apresenta essas mulheres no final, que era muito diferente da realidade russa. A realidade russa, vi uma vez uma professora falando isso, era a realidade dos salões, da mulherada preocupada com o vestido que ia usar, como eu disse anteriormente. E ele vai mostrar uma mulher diferente, familiar, a mulher que ele acreditava como uma mulher ideal para aquele momento russo. Aí a Adriana era machista. Estamos falando do século XIX, gente. Tá? Então, assim, é interessante perceber como a gente vai ver isso. Falei do epílogo dividido em dois, tem 2 textos de apoio, no final, um do próprio Tolstói, que é bem interessante nessa edição. A outra edição que eu já tinha, que é da Itatiaia, ela tem a página branca. Tá? Ela tem aquela dificuldade, tá, da gente ler, mas ela é ilustrada. Por ela ser ilustrada, gente, essa edição eu vou doar, tá? Mas vou acabar doando a outra também num dado momento da minha vida, quando o Enzo disser, mamãe, não vai dar para ler. Mas essa aqui, veja, esse é o Príncipe Andrei, de acordo com essa edição. E a coisa do príncipe, do cavalo, do ser preparado para ser militar. Aqui a gente tem uma foto de como eram os salões. Tá vendo? Então é possível perceber as pessoas, a futilidade, a conversa e o Napoleão chegando. O Napoleão vindo com tudo. Aqui a gente tem uma imagem do Kutuzov. Essas personagens são retratadas em obras de arte. Vou tentar trazer uma obra do Kutuzov para vocês verem. Que é bonito ver, sabe? O Kutuzov olhando o campo. Enfim, isso trago para vocês. E aqui o Pierre, comentei já que ele vai ser preso, é importante saber, mas para você ter a noção do que era um prisioneiro de guerra naquele momento. Essa ida, né, essa volta para a França, falei dos soldados maltrapilhos com fome e tal, haverá russos entre eles. Então, há que se pensar também nas decisões que serão tomadas por esse comando, né, por esses generais. Enfim, espero que você tenha gostado, porque eu quero muito, muito que você viva a experiência de ler o Guerra e Paz. Então agora, dê seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, que é importante, vamos aquecer o vídeo, vamos fazer o canal crescer, para que essa história chegue a mais gente, né? Para que mais pessoas leiam esse livro. Ative o sininho das notificações para ser avisado dos próximos vídeos. Você viu no Voltamos que tem muita coisa boa, né, para aparecer por aqui. Inscreva-se. Comente. Manda um beijo para mim, que eu adoro. Mas comente, compartilhe e, de verdade, mande-me beijos, que eu adoro. Uma honra estar aqui com Guerra e Paz. E um grande beijo para você. Tchau, tchau.